Ora viva, minhas amigas e meus amigos. Eu sou o seu amigo de sempre, teólogo Cianuque Monteiro, e estou aqui para falar um bocadinho com vocês acerca dos dons ministeriais. Você que está chegando, vai deixando a sua mensagem, Me fala como é que está o som, escreva aí como é que está o som, está audível? O som e a imagem, como é que estão? Bem, para quem tem me acompanhado nos lives passados, eu já expliquei um bocadinho sobre os dons. Falei que a salvação é um dom de Deus. Falei também dos dons do Espírito Santo, os dons de língua, os dons de profecia, os dons de cura, os dons de variedade de língua, o dom de discernimento dos espíritos. Falei também dos dons de Cristo, que são os dons ministeriais. Dentro dos dons de Cristo, nós encontramos então a especificação de cada dom ministerial. Bem, a início de conversa, eu quero ler aqui Efésios 4, 11, mas vou começar do 9, que diz o seguinte. Olha, o Gabriel Atalaia disse o som está audível. O Joel Abel disse a imagem precisa estar mais nítida, o som está ótimo. Bem, hoje eu estou fazendo com outro aparelho, por isso é que a imagem está assim. Mas vamos lá. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Ora, isto ele subiu, que esse não também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, deu uns servos, uns homens, uns cristãos, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Para que ele deu? Para que ele deu? Ele diz, o Antônio Matias escreveu, Pai de graça, sabeste o som está audível, quanto a imagem não é importante. Quer dizer, o som é mais importante, estão a ver, estão a ouvir, né? Olha, para que ele deu? Ele vai explicar aqui. Até que cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. É o objetivo pelo qual Cristo distribuiu dons. Bem, prestem bem atenção. Algo que eu escrevi no meu livro, o livro cujo título é A Maior Riqueza de Angola não é o petróleo, é você. Aí eu falo sobre o dom natural, falo talento. Eu digo, nenhum ser humano veio ao mundo sem um dom. O que acontece é que a maior parte das pessoas não sabem o dom que têm. O mesmo acontece na palavra de Deus. Não existe um cristão sem dom espiritual. Não existe nenhum cristão. Com o chamado para a salvação vem juntamente o chamado ministerial. O que aconteceu com Paulo? Quando Paulo se converteu no caminho de Damasco, já lhe foi dito qual seria o seu propósito de vida, qual seria o seu ministério. Ele é para mim um escolhido para levar a mensagem aos reis, aos judeus, aos gentios e por aí fora. O que significa que quando você aceitou a palavra, você recebeu Cristo em seu coração como seu Salvador e Senhor pessoal da sua vida, você também recebeu de Deus um ministério. Então, você precisa saber o seguinte, igreja nenhuma consagra. Nós usamos o termo consagrar como uma força de expressão. Igreja não consagra apóstolos, igreja não consagra pastores, igreja não consagra evangelistas, igreja não consagra mestres, igreja não consagra profetas.
O que a igreja faz? A igreja reconhece a consagração da pessoa. Paulo foi chamado, como dei aqui o exemplo de Paulo, e a igreja reconheceu. Então não existe isso de dizer que não, Deus me chamou, eu não preciso de nenhum homem para reconhecer nada. Deus me chamou e eu vou fazer a obra. Não foi assim. Então o que temos na Bíblia é um modelo de como Deus trabalha. Deus chamou, e o próprio Deus chamou Ananias e falou que aquele... E Ananias ainda tentou refilar, Senhor, porventura... Perdão, não é esse homem que tem perseguido a tua igreja. Assim disse, ele é para mim um vaso escolhido. Então, com o seu chamado vem também a sua missão. A missão de Deus para você. Então, você que está me ouvindo agora e você que vai me ouvir depois, esteja ciente disso. Você tem um chamado, você tem um ministério. Agora, é no desempenhar, no desenvolver do seu ministério, a tua participação e cooperação na obra, que a igreja vai se aperceber do dom que você tem. E o que a igreja vai fazer é reconhecer, que nós chamamos ordenar. Reconhecer, um reconhecimento oficial. Paulo foi chamado, Jesus disse que ele era para Cristo, um vaso escolhido. E o que aconteceu? A igreja reconheceu. A igreja reconheceu o chamado de Paulo. Então, Cristo desceu ao inferno. Não desceu ao inferno para pregar aos espíritos em prisão, no sentido de evangelizá-los. O termo pregar aí, você tem que entender como proclamar a sua vitória. Cristo, quando subiu, deu presentes, deu dons aos homens. Então nós temos aí 5 dons ministeriais. Dons ministeriais seriam uma capacitação sobrenatural de Deus para um determinado serviço. Como nós temos aquela canção que diz: há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda a sua devoção. Vem alegremente a Cristo obedecer, pois só tu, ó crente, poderás fazer. Há trabalho para todos os cristãos. Então, a obra de Deus é como um edifício que precisa de ser construído. A obra de Deus é como um edifício que precisa ser construído. E Deus, então, capacitou. Nem todo mundo faz a mesma coisa. Nós chamamos corpo de Cristo. No corpo temos as vistas, temos a boca, temos o nariz, temos o ouvido, temos o cérebro, temos a boca, temos o coração, temos as mãos, temos as pernas. Existem aqueles que são órgãos vitais do corpo. Então, os 5 ministérios são órgãos vitais do corpo. E, por exemplo, para a construção de uma obra, cada um tem uma função. Tem o pedreiro, tem o pintor, tem o canalizador. Canalizador aqui no Brasil chamam encanador, faz encanamento. Nós chamamos canalizador. Então, para dizer o quê? Esse edifício é construído com o quê? Com pedras. Pedras tiradas do mundo. As pedras representam os crentes. Então, o Antônio Félix perguntou, ancião também é um ministério. Mas você aqui não leu ancião? Os ministérios estão aqui dentro daquilo que Jesus citou, que Paulo citou. Ancião significa mais velho. Ancião é o mesmo termo, para presbítero. E quem é o presbítero? O ancião é aquele mais velho. Hoje as pessoas chamam de ancião, consagram ancião. Não existe consagração ancião. E ancião não é só porque tem idade avançada, é mais velho. Mas os anciões da Bíblia são aquelas pessoas que, por causa de muito tempo na palavra, se tornaram já mais velhos, são experimentados, são conselheiros, são pessoas que servem para aconselhar. Então, ancião não é um ministério. Ancião é praticamente uma fase da vida do cristão, quando se torna já mais velho, com vasto conhecimento, experiência da palavra de Deus. Então, temos aí vários anciões na igreja. Ainda que não te
de falarem que estás ordenado ancião, mas no tempo da igreja primitiva, se era um indivíduo já mais velho, com um tempo de experiência na obra, um ancião. Ficou esclarecido? Então nós temos primeiro aí, eu não vou falar na ordem com que Cristo fala, mas vou falar na ordem da construção desse edifício. Temos primeiro aí que o evangelista. O evangelista é aquela pessoa que recebe a capacidade da parte de Deus para captar almas do mundo. É uma pessoa muito ligada a cruzadas evangelísticas. Tanto para o evangelista é aquela pessoa que tanto está ligada ao evangelismo pessoal, que é esse evangelismo tete a tete, falar de alguém do amor de Cristo, tanto para o evangelismo em massa, como a pregação evangelística, cruzadas evangelísticas, o teleevangelismo, que é em rádios ou televisão. São pessoas que vão capturar almas do mundo. O evangelista não é uma pessoa para você lhe pôr confinado na igreja, como estamos. Evangelistas só ficam sentados aí no púlpito, se chamam só evangelista de nome. Evangelista é alguém que tem o dom para falar do amor de Cristo, para falar do arrependimento, para trazer almas do mundo. Quando essas almas chegam no mundo, a igreja, aí ele vai encontrar quem? Vai encontrar o mestre. O mestre é a pessoa que tem de Deus a capacidade para explicar de forma natural assuntos, desde os mais simples aos mais complexos. O mestre é aquele que vai lapidar essas pedras. As pedras vieram brutas, capturadas do mundo para a igreja, que são as almas, pelo evangelista. Agora o que vai acontecer? Agora o mestre vai fazer o quê? Vai ensinar, vai doutrinar aquilo que Paulo disse. Apolo semeou, Paulo regou e Cristo deu crescimento. Aí temos o evangelista trabalhando, capturando almas para a igreja. Há muitas pessoas que nós chamamos de pastores, mas não são pastores. De pastores não tem nada, são evangelistas. Eles não têm o cuidado pastoral. Então é aqueles também, por exemplo, eu me chamo pastor. Ou porque hoje todo mundo chama pastor, pastor, pastor. Mas o meu chamado é para ensinar. Esse dom que eu estou a falar agora, o dom de mestre. As almas vêm, são capturadas com um sermão evangelístico e agora são... o Antônio fez que eu fiquei esclarecido sobre o ancião. Gostaria de saber também por que razão algumas igrejas como a ADP não consagram para todos os ministérios. O Ricardo escreveu como se explica 1 Coríntios 12, 28. Em vez de escrever a passagem, escreva o texto aí, escreva o texto. Pega o texto, escreva ali, eu vou ler e vou explicar. Bem, você falar da ADP, você está falando de uma denominação específica. E eu não vou aqui falar lá na Assembleia de Deus Pentecostal, ou lá na Metodista, ou lá na Presbiteriana, estou falando no sentido geral. Existem igrejas que não reconhecem ministério de profetas, porque ele entende que a palavra profeta significa porta-voz. E hoje todos nós somos porta-vozes de Deus. Hoje todo mundo pode dizer, assim diz o Senhor. Mas eu estou aqui a falar do ministério profético como uma capacitação sobrenatural específica que Deus dá para algumas pessoas. Não dá para todos. Nem todos têm o mesmo ministério, o mesmo chamado. Se existe pastor, tem que existir. São 5 dons ministeriais. Há igrejas que não reconhecem. E eu já disse também aqui que não existem profetas como no tempo da Bíblia, Isaías, Jeremias, profeta da nação de Israel. Não. Existem profetas como para esse objetivo que está aqui. Olha aí, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. É para edificar. O evangelista vai capturar almas do mundo. O que vai acontecer? Vai trazer para a igreja. O mestre vai ensinar os preceitos do cristianismo. O pastor vai cuidar. Aquela pessoa que tem paciência de visitar, que tem paciência de abraçar, tem paciência de curar a alma ferida, que tem o cuidado, vai discipular com paciência. Esse é o pastor. Há quem não tem paciência. Então, o evangelista vai capturar almas, vai trazer para a igreja, o mestre vai explicar, vai ensinar de forma didática. Ele tem essa capacidade didática e pedagógica para poder ensinar, para instruir, para tornar assuntos complexos de forma perceptíveis com facilidade.
O pastor vai cuidar, o pastor vai visitar, o pastor vai fazer aconselhamento, o pastor vai discipular. Perdão, o apóstolo vai dar um panorama geral da igreja. O Paulo não era pastor, Paulo não tinha dom de pastorear. Paulo, vocês viram as mensagens dele contundentes, seja entrega a Satanás, já entreguei a Satanás para não aprender a blasfemar, não aceitou o João Marcos viajar, enquanto Barnabé tinha assim mais cuidado pastoral, dá outra oportunidade ao João Marcos, que não foi na primeira viagem missionária, você entendeu? Mas Paulo tinha que dom, ele era apóstolo, era mestre, Paulo era um mestre também, e ele era um evangelista, ele era um ganhador de almas, mas não era profeta e nem era um pastor. Então, nós temos aí o pastor que cuida, já falei, temos o apóstolo que estabelece igrejas. É uma pessoa onde vai, tem a facilidade de começar uma obra, de estabelecer obra, ele vai à igreja no seu sentido geral. E temos o profeta que vai também, tal como Ágabo, que falou para Paulo que haveria de acontecer com ele. O profeta serve também para dar, para colocar a igreja no diapasão. O profeta, ele não contradiz a escritura. Ele vai redarguir, se a igreja não tiver a andar bem, ele levanta com uma voz profética para indicar o caminho que a igreja deve seguir, caminho de acordo com a própria palavra de Deus. Então você tem o evangelista que capta almas, o doutor que explica, que ensina de forma didática, o pastor que cuida, que discipula, que aconselha. Tens aí o apóstolo que tem uma visão panorâmica, que implementa igrejas. Você tem aí também o profeta, que vai ser uma voz profética para a igreja, mas todos eles para a edificação do corpo de Cristo. Nada para engrandecimento pessoal, tudo para a edificação do corpo. Cristo é a única pessoa na Bíblia que tinha os 5 ministérios. Cristo tinha os 5 ministérios. Cristo era evangelista, Cristo era um grande ganhador da alma, tanto evangelismo pessoal como ministerial. Cristo ganhou Zaqueu, pessoal, a mulher do poço de Jacó, pessoal, lá, mas quem? E muitos outros. E Cristo também é o sumo pastor, cuidava, acalentava, mulher tem bom ânimo, filha tem bom ânimo, era um pastor, era um conselheiro. Cristo é o grande apóstolo, Cristo ele é o nosso grande apóstolo, Cristo era um profeta. E eu já dei aqui também no outro live para as pessoas que não acompanharam, para ser um profeta tem características próprias de profeta. Um profeta, por exemplo, quando Simão disse a Jesus, se esse homem fosse, ele falou no coração, se esse homem fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher. Pois ele é uma prostituta. E Jesus, para mostrar a ele que era de facto um profeta, lhe falou em voz alta. Jesus também falava aos discípulos, por que arrazoas em vossos corações? Você está a pensar, mas que homem, por que arrazoas em vossos corações? Você acham que isso é de... Quer dizer, a mulher própria, quando falaram a vida dela, falou, vejo que és que profeta. Para ser profeta, existem marcas próprias de um profeta de Deus. Você está a entender? Aqui o pastor Jorge da Rádio falou, um homem pode ter 2 ministérios, pode ter 2 ou pode ter mais, pode ter. Paulo era evangelista, Paulo era apóstolo, Paulo era mestre, tinha 3. Cristo tinha os 5. E há pessoas que têm 1, há pessoas que têm 2. Por exemplo, a pessoa que ele é um bom ganhador de alma e ele também é um mestre. A pessoa que não consegue cuidar. Falando a verdade para vocês, eu, como falei, eu não sou pastor. Um dos nomes que eu posso dar aqui um exemplo em Angola, vamos falar do Sadraque, Lufonquendo. O Sadraque não é pastor, só eles chamam pastor. Ele também está a cuidar de uma igreja. Jesus não é pastor. Sadraque é evangelista. Sadraque é para criar aquilo que ele estava fazendo, cruzadas. Sadraque é para captar almas. Eu sou para isso que eu estou a fazer, eu sou para ensinar, sou para ensinar com pedagogia, cristologia, armateologia, a doutrina do pecado, tal. O afrocrata, então eu vou lá para debater com o afrocrata, para provar para o afrocrata que o cristianismo não surgiu lá da Europa. Então, meu ministério, eu também não sou pastor. Mas há quem é captador de alma e ele é mestre. E há quem também é apóstolo e é pastor.
Então, isso depende muito. Aqui, alguém escreveu aqui, vamos lá ver a passagem aqui, meteu aqui o... Desapareceu, pá. O Ricardo escreveu aqui. O Ricardo desapareceu. Desapareceu o texto que o Ricardo falou aqui. Diz assim: ora, vós sois corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar. Aqui Paulo está a misturar dons ministeriais com dons espirituais, dom de Cristo e dons do Espírito Santo. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? É claro que não. É que eu estou a dizer, eu estou a vos mostrar aqui que não. Tem todos os dons de curar? Também não. Por exemplo, falei aqui dos dons ministeriais. Agora, dentro dos dons ministeriais, há dons espirituais que acompanham aquele ministério. Por exemplo, é normal um evangelista ter dom de curar. Porque ele vai capturar almas lá no mundo, vai fazer cruzadas. Nas cruzadas vem pessoas com problemas, vem pessoas com doenças, vem pessoas com paralisia. E normalmente o evangelista e o apóstolo, por exemplo, tem um dom específico de curar. Um profeta tem palavra de conhecimento. Pedro, por exemplo, se manifestou nele. Ananias e Safira. O que Ananias e Safira fizeram lá, Pedro teve a palavra de porventura. Eliseu, quando falou a Geazi, porventura o meu espírito não foi com você. Então, eu sou uma pessoa bem equilibrada. Há coisas que os falsos profetas ficam a dizer, eu vou ir na tua casa, vou ir na tua casa. Agora, eu como mestre. Olha, os profetas, as pessoas às vezes nos ignoram. Mas não pode haver profético sem mestre. Não pode haver profético sem mestre. O mestre é que vai dizer, olha, é possível Deus arrebentar alguém em espírito para sair de um lugar para o outro. Mas não é do jeito que se está a fazer. É possível alguém falar o interior de uma pessoa. Mas não é isso que esse cara está a fazer. Então, na verdade, e olha, outra coisa que é preciso saber, não existe hierarquia nos dons ministeriais. Nos 5 dons ministeriais não existe um que é superior ao outro. Hoje as igrejas meteram hierarquia, meteram escada. Você primeiro passa para isso, depois passa para aquele, depois passa para aquele. E o evangelista é inferior ao pastor. Aí eu estou em desconhecimento em dose bruta. Parabéns pela explanação. Amém. Estava a explicar aqui alguma coisa. Não existe escada, um superior. Hoje você vê o profeta, ele é o líder da igreja e ele levanta apóstolos, levanta quem? Ele é o líder. Você vê apóstolo fulano. Na igreja tem profeta, tem pastor, que ele é o líder. Pastor, na igreja, quer dizer, ficou praticamente uma salada russa. Os dons, eles vão interagir. Estamos a construir todos uma só casa. Tem o pedreiro, depois vai vir o pintor, depois vai vir... Não, pintor já. Vai vir o pedreiro, vai vir o canalizador, vai vir o pintor, vai vir o estucador, vai vir o ladrilhador. Mas tudo é só uma só casa. E Cristo é que dá esses dons todos para cá. Não estão em competição, não estão em ordem hierárquica, um superior ao outro. Vocês estão a entender? São interdependentes para a edificação da própria igreja, para a edificação do corpo de Cristo. Então não existe isso de foi consagrado ao evangelista, depois passa para pastor, depois... Não. Evangelista vai ser evangelista até morrer. Billy Graham, evangelista até ele morrer. Jimmy Swaggart, tem um evangelista até morrer. Seria assim, o certo seria assim. Só que hoje não está assim. O Ricardo disse, assim eu que não suporto ver casa de banho suja, cadeira desarrumada, até o ministério adicional. Tens esse chamado, né? Tens esse chamado para cuidar. A Bíblia tem outros dons, chamam socorro, né? Há pessoas que você vê, olha, Rosemary Pinto, a primeira vez que eu estiver aqui disse, Pai do Senhor, pastor, sempre admirei o seu equilíbrio, poder e palavra. Amém. Deus abençoe. Olha, a Conceição chegou aqui. Muitas mulheres estão a chegar. Amém. Glória a Deus. Há pessoas que estão a falar que dom do socorro. Há pessoas, por exemplo, que têm dom de investir na obra do Senhor.
Eu tenho um amigo assim. Ele, se te falar, me procura, você sabe que ele vai te abençoar financeiramente. Se você está querendo ir lá lhe visitar, ele te foge, fala, não estou em casa. Ele não consegue quando ele não tem. Quer dizer, o dom dele é dar. Ele não consegue numa igreja. Ele, quando vai numa igreja, senta cadeira de plástico. Microfone, esse som tipo está saindo da culu ou da lata. Então ele sente-se mal, ele tem dom. Você está entendendo? Ele tem um dom. Ele também dar é um dom. Há pessoa que o dom dele é arrumar a obra, ele quer ver coisa da casa do Senhor bonita. Há pessoa que tem esse dom também, dom de misericórdia, sente compaixão, se sente os teus problemas, entra contigo em jejum, oração, também é dom. Há muitas coisas que são dons na obra do Senhor. Muitas coisas são dons, as pessoas querem título, mas todos nós, já falei, tem dom, nós todos temos dons. Você entendeu? Todos nós temos dons espirituais, todos nós temos dons ministeriais. Não importa se é homem ou mulher. E será que nos últimos dias derramaram o Espírito sobre toda a carne, sem exceção, homens e mulheres, velhos e crianças, receberam da parte de Deus essa capacitação para contribuir na obra do Senhor. Rosemary Pinto diz que todos são importantes no reino. Amém, isso mesmo. Todos são importantes. Aquele que limpa o quarto de banho, aquele que faz protocolo, que organiza, que cuida das tuas criancinhas lá para não fazerem barulho, para ensinar a criança, tem a mesma importância que aquele que está a pregar, a mesma importância que aquele que está a cuidar das pessoas. Mestre, a que grupo pertence o diácono? O diácono, as pessoas fogem ser diácono. As pessoas fogem ser diácono, ok. Como fazer para crescer no dom ministerial? Prestem atenção, mas crescer como? A Bíblia já diz, aquele que tem dom de ensino se dedica, você tem que se dedicar. Eu estou a falar que eu tenho dom de mestre. Dom de mestre eu tenho que ser polido, tenho que fazer cursos teológicos, tenho que buscar sempre mais a presença do Espírito Santo para me iluminar, tenho que ler muito, porque é o dom de mestre. É como o dom de pastor, tem que fazer pelo menos um curso. Eu tenho alguém que eu conversei com ele, falei, ele não gosta de teologia, ele não é para debater, não. Mas eu falei, mas tens que fazer o curso de teologia, teologia, mas a especificação é de ministério. Como pastor é bom você entender sobre ministério. Você está entendendo isso? O diácono, vou vos falar um segredo do diácono e vocês agora vão querer ser diácono. Hoje as pessoas podem ser diácono porque pensam que diácono só lhe mandar da ceia. Os diáconos é que ficavam com dinheiro da igreja, é que distribuíam. Quando diz que distribui as mesas, cada família, segundo a sua necessidade, os diáconos é que distribuíam a renda para sustento das famílias. Então, estava a haver separação entre os judeus de fala grega e os de fala aramaica. E Pedro disse, não é bom nós deixarmos o principal, que é a palavra e a oração, para servir as mesas com mantimento, com dinheiro. Vamos escolher diáconos, vamos escolher pessoas para auxiliar a esse. Então, os diáconos não são ministros, é um ofício que é para auxiliar o ministério, os diáconos e as diaconisas. O Ricardo mandou aqui outro texto, Romanos 12. Porque pela graça me é dada, digo cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém, mas saiba cada um a temperança conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos vários membros, nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muito, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, exatamente. De modo que tendo diferentes dons, exatamente, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Você não vai profetizar acima da fé que você tem. Se é dom, se é ministério, seja em ministrar, que é pregar a palavra. Uns têm ministério de ministrar, de pregar. Se é ensinar, eu tenho haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom para exortar. O que reparte, que eu falei que repartir, faça com liberalidade. O que preside, o líder, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Olha aqui, que bênção, hein? Então, só para confirmar aqui as palavras do apóstolo Paulo. Do apóstolo Paulo. Há comentários aqui vossos que não estou a ver, estão a subir. Do apóstolo Paulo. Então, fica aqui essa chega sobre os dons ministeriais. Todos vocês têm dons.
falta a igreja reconhecer o dom que você tem, falta você também orar a Deus para você reconhecer. Nem todo mundo sabe o dom que tem. A igreja não consagra ninguém, a igreja reconhece a consagração de Cristo sobre a pessoa e ordena a pessoa ao ministério que ele tem. Nem todas as igrejas reconhecem todos os 5 ministérios, mas eu defendi aqui que se existe pastor, tem que existir também todos os outros ministérios. Então, essa é uma chega que eu trouxe para hoje. Fiquem ligados aqui na página, que amanhã tem mais. Amanhã eu vou aparecer mais com ensinamento. Amanhã o ensinamento vai ser forte e poderoso. Deus abençoe. Você que quer ser um mantenedor, você que tem esse dom da parte de Deus para ser um mantenedor, entre em contato comigo, envie uma mensagem, me peça o IBAN no privado. Vocês me mandam muita mensagem, mas é difícil alguém. Eu vejo também, alguns também têm esse dom deles pedirem IBAN. Eu já vejo, mas eu vejo se diz que ele pede. É difícil alguém chegar, mas assim por vontade própria e falar: Ô pastor, quero abençoar o seu ministério, manda o IBAN. É difícil. Então, você que já está ouvindo essa exortação, peça o IBAN no privado, manda. Eu sou uma pessoa muito simples. É difícil alguém falar que enviou uma mensagem ao pastor Cianuque e não me responder. Que a primeira pessoa aparece aqui em público. É difícil. Então, sempre paciência para conversar com quem quer que seja, ainda que nunca lhe conheci. Respondo e pacientemente converso. Mas é difícil aparecer alguém que fala, pastor. Eu recebo milhares de mensagens. Pastor, eu tenho seguido o Senhor, grande é o seu ministério, Deus abençoe, estou orando pelo Senhor. Mas, para falar, pastor, quero contribuir para essa página crescer, pastor, quero contribuir para o seu ministério, é difícil. É que orar, eu oro para isso. E Deus está com o seu coração e você possa nos abençoar. Partilhe esse live, abençoa a vida. Já que você não tem financeiramente para nos ajudar, doar, partilha. Já é uma ajuda para alguém falou para mim, pastor, mas eu já ando a partilhar. Assim, amém. Deus nos abençoar também. Deus abençoe, mas nós estamos junto com